Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje vai ter mais um reagindo aqui no canal, reagindo a um textinho aqui de Stephen Keynes, se Marx tivesse estudado administração. É um administrador de empresa, consultor, que escreve livrinhos aí sobre como gerir o seu negócio, tá? Então eu recebi de um inscrito aqui esse textinho e é bastante interessante fazer esse reagindo e comentando, para dar uma noção para vocês do tamanho da ignorância generalizada que existe quando as pessoas comentam sobre o pensamento de Marx. Eu insisto, gente, não precisa ser marxista, tá? E eu nem faço exigências aqui no canal quando não são pesquisadores de Marx, são como um consultor aí de administração de empresas, escreve a respeito do tema, que o cara seja doutor no assunto, que a figura conheça toda a produção que é feita a respeito, que ele conheça profundamente o tema. A pessoa pode, evidentemente, falar de coisas que ela não é especialista. Agora, ela tem que ter, no mínimo, ter dado uma passada rápida sobre os textos, ter uma ideia do que fala, né? Ter uma ideia de por onde vai, e não a ignorância generalizada que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá começar então o reagindo e comentando. Não se esqueça aí de inscrever no canal, apertar o sininho lá, que eles habilitaram uma possibilidade para receber a notificação de todos os vídeos, senão você acaba não recebendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. E óbvio, todas essas coisas, esses reagindo que eu faço, eles servem de ilustração para o curso do Capital que a gente faz aqui no canal, e que teve o último episódio que trata do salário, capítulos 17 a capítulo 20. Inicinho do próximo ano, a gente termina o livro 1 e pode entrar no livro 2, que ninguém conhece, que nós vamos ver, tem a ver com os temas que ele vai abordar aqui, tá? E outra coisa, muito rápida. Algumas pessoas reclamam também das introduções eu faço nos vídeos, mas eu sinto muito, tá? Você tem que fazer considerações do que você está fazendo e por quê. Essa figura, embora não seja considerado assim, um pesquisador renomado em administração, em contabilidade, mas é a figura que tem lá a sua graduação em contabilidade, que tem lá, fez pós-graduação no exterior, tem vários livros publicados desde o início dos anos 70, nunca li nenhum, tá? Deixando muito claro, também não estou em comentar o conteúdo dos livros dele aqui. Então, às vezes as pessoas veem essas figuras e isso passa assim, uma áurea de autoridade sobre o que está falando. Pô, o cara tem formação, tem muitos livros publicados, já tem 40, 50 anos de história, né? Mas, como a gente vai ver, ele nunca leu nem uma introduçãozinha de um texto de Marx, nem um comentadorzinho de Marx na vida dele inteira. Mas ele senta lá na poltrona da casa dele, ele tenta imaginar o que Marx pensou, e aí ele vai e se põe a falar essas coisas no blog. Só que agora tem o canal Orientação Marxista para desmascarar essas coisas todas, tá? Sei que algumas pessoas reclamam aqui quando eu faço reagindo a textos, mas eu sinto muito. Porque o material escrito tem uma influência enorme sobre as coisas que estão sendo difundidas no Brasil hoje. Ano que vem mesmo eu vou certamente fazer aí comentando e reagindo a uns 2, 3 artiguinhos aí do Instituto Mises, porque quase tudo que tem na internet é o seguinte: a pessoa vai lá, lê um artiguinho do Instituto Mises sobre Marx, aí ela já se sente apta, né? E pega aquele monte de asneira e reproduz depois em vídeos no YouTube para milhares, dezenas, até centenas de milhares de pessoas. Vamos lá então. Se Marx tivesse estudado administração, vamos ver. Então ele começa aqui o senhor Stephen Keynes, sei lá como é que é o nome do cara, Keynes. Na época de Marx havia pouco capital e poucos capitalistas. Tá, é óbvio, hoje você tem muito mais capital, a tendência do capital, como o próprio Marx mostrou, é se autovalorizar. Então, quando você avança no tempo, ele vai ter mais capital e riqueza sendo produzida, ainda que a vida da gente não melhore, como eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Inclusive, veja um vídeo por que o capitalismo não funciona aqui no canal. Vamos lá. Tanto que os marxistas criaram como símbolo a foice e o martelo. Bens de capital que custam menos de R$10. Claro, no capitalismo, todas as coisas elas são produzidas na forma capital. Seja como bens de capital ou em outras das suas formas, né? Inclusive o Capital de Marx é publicado como mercadoria e enquanto capital. Agora, evidentemente que a foice, o martelo, o livro em si não são capital, eles são capital dentro dessa forma de organização social.
Eu adoro esse tipo de comentário, né? E veja que dito por um suposto especialista, né? Não é pelo o youtuber aí do ANCAP, do liberalismo, que lê o Instituto Mises, né? Então, evidentemente, tudo que nós comemos, os lugares que a gente mora, tudo que a gente faz na sociedade capitalista é na forma capitalista, como não poderia deixar de ser, porque a gente não escolhe a sociedade que a gente vive, a forma de sociedade que a gente vive. Nós podemos, dentro dela, lutar para transformá-la, mas se a gente não conseguir, vamos continuar vivendo nela. Então é isso mesmo. A foice, o martelo, o capital, tudo é capital, em uma das suas formas. Um tear mecânico, diz ele, custava na época em torno de 12 mil reais, né? Só que aumentava a produtividade do tecelão em mais de 10 vezes. Sim, no primeiro momento, esse aumento da produção não chegava a afetar o preço do tecido, que ficava praticamente igual, nem do trabalhador. Ah, claro, né? Se ele tivesse estudado Marx, ele ia entender por que num primeiro momento o preço não é afetado pelo avanço tecnológico, mas no segundo momento sempre é, tá? Mas não vamos entrar nesse tema aqui, isso aí quando a gente vê no livro 3 do Capital, talvez faça alguns materiais sobre isso, mas vamos continuar. Os primeiros donos de teares, os engenheiros têxteis, passaram a ganhar 9 vezes mais do que a produção manual. Eu não sei de onde ele tirou esses números, tá? Mas vamos supor que estejam corretos, tá? O lucro inicialmente se tornou colossal. Foi isso que Marx viu. Infelizmente achou que era normal e não um fenômeno sui generis. Cara, de onde que ele tirou isso, né? Porque esses exemplos que ele está dando aqui, com esses números, ainda que se a gente fizer pensar na moeda da época, tudo nunca foram usados por Marx, né? Marx sempre analisou o processo interno de funcionamento da sociedade capitalista com toda a sua complexidade. E nunca chegou lá, olha o tamanho do lucro que eles conseguiram depois que aumentou a tecnologia. Né? Foi o que Marx viu, né, segundo a clara evidência aqui, né, do nosso administrador de empresas, do cara que estudou administração. Né? Do dia para a noite, o lucro que era de 10% sobre o tecido passou a ser de 50%, uma baba, o que permitiu a compra de mais teares. Pergunte ao empresário ou capitalista o que ele acha de fornecedores que embutem margens de lucro de 50%. Garanto que ele responderá, um bando de ladrões, a mesma análise feita por Marx. Como isso é possível? Não, meu amigo, se seus colegas, né, capitalistas acham que esse lucro aqui é um absurdo, Marx nunca fez uma análise moral do capitalismo, tá? Nunca se baseou na análise moral do capitalismo. E nunca se tratou em chamar de ladrões porque o cara tem um lucro muito alto. A questão nunca foi essa. Inclusive, gente, infelizmente o problema do capitalismo é muito maior do que o fato de uma massa de trabalhadores produzirem X e só ficar com X dividido por tanto. Né? Se fosse isso, seria simples de resolver o problema. Não precisava nem mudar a forma de organização social. Né? É muito mais complexo do que isso. Né? São contradições que tem que nem os próprios capitalistas controlam o capitalismo e que gera essa maluquice que a gente vê o tempo todo, como a gente já comentou nos vídeos aqui do canal, né? Mas não foi isso que Marx viu, tá? Essa análise que ele fala aí não está em Marx em nenhum lugar. E nem sequer se baseia na apreciação moral de que seria um bando de ladrões. Aí ele prossegue. Vamos ver onde ele vai chegar. Karl Marx não entendia de processos dinâmicos. Ah, claro que não entendia, né? Depois que ele caracteriza acima o que supostamente Marx teria visto, e de onde teria sido a base da sua teoria, quando ele criou esse roteirinho aqui atrás, que não existe em Marx em lugar nenhum, então ele pode aqui agora, né, convencer o leitor de que Marx entendia de processos dinâmicos. Esse cara, pela infantilidade da escrita e do raciocínio dele, tá? Eu tenho a impressão que se ele for ler as análises do processo dinâmico do capitalismo que Marx faz nos livros 2 e 3 do Capital, ele vai ter um derrame cerebral, tá? Vamos lá, derrame cerebral. Ele não tinha à sua disposição um Excel. A ferramenta que o cara usa hoje é Excel, mas vamos lá. Não conseguiu ir além de sua análise da situação da época. Não conseguia simular o futuro, nem como tudo isso iria terminar. Rapaz, tu poderia ganhar o Prêmio Nobel de Economia simulando o futuro aí, ó. Pode ter certeza disso, porque os economistas hoje não conseguem, né? Sem Excel e matemática de processos dinâmicos, Marx achava que os capitalistas seriam cada vez mais ricos e os trabalhadores cada vez mais pobres.
né, que é uma formulação de uma infantilidade enorme, né? Mas vamos lá. Achava que os engenheiros têxteis, iriam dominar o mundo. Caramba, meu amigo, não, isso não existe em lugar nenhum. Que seriam hoje os donos de banco, telefônicas, da Apple e por aí vai, tá? O que Karl Marx já deu para entender, dentre outras coisas, que esse cara não conhece nada do século XIX, tá? Nos livros de contabilidade que ele estudou, ele deve ter pegado alguns exemplozinhos desses que ele está mencionando aqui abaixo, e daí ele chegou à conclusão que o século XIX era isso aí, né? Ele realmente não faz a menor ideia do que era a estrutura bancária do século XIX, ele não faz ideia do que eram as bolsas de valores do século XIX, ele não faz a menor ideia do que era a produção de capital no século XIX, né? O que capital? Aí ele culpa Marx por ele não conhecer, ele, o autor desse textinho, não conhecer o século XIX. O que Marx e os marxistas de hoje não entendem? O mínimo de administração. As empresas reinvestem 90% de seus lucros. Devolvem, por assim dizer, a mais-valia de Marx de volta para a sociedade comprando mais e mais teares. Como assim o que os marxistas não entendem? Marx analisa isso no livro 2 do Capital inteiro, o capital adiantado, o reinvestimento do capital, né? E, inclusive, ele sabe que a enorme maioria do capital produzido é reinvestido. A tal ponto de que no livro 2, para vocês terem uma ideia, ele está falando aqui em 90%, Marx, quando vai fazer a análise das equações dos processos dinâmicos para analisar o processo de reprodução do capital, ou seja, a interação entre os diversos setores do capital que reinvestem o capital para produzir novamente, tá? Dizendo de maneira bem simples, ele chega a desprezar a parte da mais-valia que é consumida pelo capitalista. Ele faz dois cálculos, inclusive, uma sem desprezar isso e outra desprezando. E ele fica no manuscrito que Engels usou de base para publicar o livro, a parte que ele despreza a parte da renda que o capitalista consome. E considerando, inclusive, e anunciando isso no livro, que ele está considerando que ele vai reinvestir todo o capital. Tá? Isso não evita 1 milhão de problemas que vai eclodir depois em contradições na forma do capital, que gera os maiores danos para a massa da população, para a classe trabalhadora, de desemprego, né, de redução do poder relativo e absoluto de compra do salário, mas não vamos entrar nisso aqui agora, né, porque eu, coitadinho aqui, nem sequer deu uma passada pela obra de Marx, ainda que seja um cara que tenha publicado vários livros e etc, etc. Mas vamos lá. Continuando aqui com o nosso senhor Stephen Keynes, né? Maior produtividade e mais teares começam a saturar o mercado da época e os preços despencaram. Então tá, então a gente pode ver que e tudo isso que ele acha que Marx viu foi o que está lá em cima, que os lucros dispararam com a introdução da tecnologia. Nunca! Marx, inclusive, coloca essa tendência dos preços caírem com a inserção da tecnologia. E todo mundo sabe, é uma coisa bastante difundida, que longe de ser o crescimento dos lucros de maneira desenfreada, o capitalismo tende à redução da taxa de lucro. E que essa, inclusive, é uma das contradições fundamentais que produzem crises do capitalismo. O cara não faz a menor ideia de por onde passa o pensamento de Marx. É um ignorante, assim, nível mor. Marx, o intelectual mais influente do mundo depois de Adam Smith, o que mostra novamente a ignorância histórica da figura, né? Marx, durante o século XIX inteiro, era muitíssimo pouco conhecido. Até a Comuna de Paris, quando ele já tinha publicado o Capital, ninguém nem sabia que ele existia, tá? E ele só se torna um intelectual mundialmente estudado e conhecido depois da Revolução Russa. Embora no início do século XX, principalmente porque a social-democracia alemã, que era um partido que reivindicava Marx, tinha um peso muito grande, ele se tornou um nome até nos âmbitos do movimento socialista, né? No espaço do movimento socialista, um nome bastante conhecido, e nos núcleos de especialista mais ou menos conhecido, tá? Mais ou menos conhecido. É igual os ANCAPs que falam assim, pô, Karl Menger, lá nos anos 70 já refutou Marx. Não, meu amigo, Karl Menger nem sabia que Marx existia. O primeiro dessa turma austríaca liberal que vai abordar um pouco Marx vai ser Eugen Bombawerk, um pouco antes dele, Adolf Wagner, mas a maioria deles nem sabia que ele existia. Previu que o número de capitalistas da época ficaria cada vez menor e no final, na mão de uma única pessoa. Cara, de onde esse ignorante tirou essa asneira? Marx nunca previu isso na sua vida, nunca.
né? O que ele mostra é que o capitalismo ele tem uma tendência monopolista, uma tendência de centralização do capital, mas daí ele não tira nenhuma estimativa em termos de um número total de capitalistas, até porque as empresas passam a ser controladas por sociedades anônimas, por ações, né? Então uma empresa pode ter muitos proprietários, né? Por exemplo, e pelo contrário, para Marx a concorrência é uma condição do capital continuar a se reproduzir. Então, ainda que ele tenha uma tendência monopolista, ele também precisa da concorrência. E não à toa, nesses casos, você tem intervenção estatal com lei antimonopólio. Mas tudo isso aqui, ó, é falsificação curta e grossa. Nunca previu isso, nem de maneira implícita. Tá? Karl Marx achou que, eventualmente, haveria poucos capitalistas dominando tudo. Em relação ao conjunto da população, era poucos na época dele e continua a ser muito poucos, evidentemente. Mas essa projeção numérica que ele faz aqui, não sei de onde ele tirou. Auferindo todo o lucro. E bastaria uma pequena revolução para eliminá-los e teríamos uma sociedade justa e igualitária de imediato. Eu não consigo nem entender essa frase, o que ele está falando, tá? Que revolução é essa? Para eliminar o quê? Tá? Para eliminar o lucro? Não, o lucro é trabalho excedente. Trabalho excedente você tem em qualquer tipo de sociedade. A questão é quem gere, quem controla, por que formas, por que meios, tá? Só que as margens de lucro despencaram de 50% para 2% sobre o preço de venda. Como todo administrador sabia na época, basta ler as edições de Melhores e Maiores. Na época de Marx, o pessoal na época de Marx vai ler a edição aqui da editora Abril, que aliás nós fazemos uma muito melhor aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui é pelo ILAES, o instituto que eu trabalho, é o Maiores e Melhores da classe trabalhadora, tá? Aí a gente vê a coisa sobre um outro ângulo, mapeando aqui centenas de empresas e tudo mais, para calcular a taxa de exploração, produtividade, por aí vai. Hoje quem cobra 50% do povo consumidor é o Estado, via impostos, tá? Tá, e daí? Né? O Estado não faz parte da cidade capitalista? Já sei onde ele vai chegar, tá? As taxas de lucro estão caindo por causa da intervenção do Estado, né? Mas por que o Estado tem tanta intervenção assim? Quem é o consumidor do Estado? De quem o Estado compra, na grande maioria das vezes? Não são de empresas capitalistas? A maioria das empresas tem margem de lucro de 5% a 20%. Tá? Delas operam em torno de lucro de 5%. E 20% delas operam no prejuízo. Esse dado é falso. Tá? Aqui nós temos no nosso anuário a gente analisa as taxas de lucro, mas eu sei por que ele acha que é 5%, é porque ele está analisando o lucro líquido, né? E ele não entende os processos dinâmicos da sociedade capitalista. Eu vou pôr um vídeo aqui na descrição onde a gente comenta um pouco sobre isso. E ele não sabe que o lucro de uma empresa é dividido com vários outros estratos do capital. Só para dizer que o mais simples, os bancos que financiam as empresas, né? Que é a poupança dos capitalistas. Então, o lucro que a empresa de fato extrai não é o lucro líquido, meu amigo. E Marx examina isso detidamente, inclusive com esses termos: lucro líquido, lucro bruto, operacional, tá? Inclusive essa terminologia padrão da contabilidade e outra, só que Marx examina muito mais do que uma análisezinha de números de relatórios econômicos. Mostra o conjunto das relações que estão ali por trás desse processo de distribuição do capital, tá? Então, o lucro, a média de lucro da empresa hoje não é 5%, tá? E se fosse, sendo 5 ou 15 ou 20, isso só comprova uma das teses principais de Marx, tem inúmeras discussões sobre isso, tá? Eu não vou entrar, que é essa tendência histórica da queda da taxa de lucro no capitalismo e não do crescimento da taxa de lucro. Mas olha que loucura, o capital pode cair a taxa de lucro e aumentar a taxa de exploração sobre o trabalhador simultaneamente. Mas esse cara, para ele entender isso, meu amigo, com esses raciocínios aqui, ele não consegue, né? E 20% delas operam no prejuízo. Basta consultar a edição. Por quê? Em administração, descobrimos que era melhor ganhar pouco, 2% de muita gente, do que fabricar Rolls Royce caros para poucos, né? Por que não pode ser então uma taxa de lucro de 50% sobre muita gente? Né? Então, todos esses processos dinâmicos que Marx vai analisar em detalhes, ele acha que está analisando com um raciocínio banal desse, tá? Era melhor ganhar somente 2% de muita gente, né, do que 50% de pouca gente. Algo que Marx não imaginou que poderia ocorrer. Mas como assim, cara? O cara sentou na poltroninha da casa dele e tentou deduzir o que Marx
Pelo contrário, todos esses processos são examinados por Marx exaustivamente. A tendência de barateamento do produto na medida que a técnica se desenvolve. E os produtos, ao se baratear, isso não é por decisão de um comitê de capitalistas, tá? É por imposição da concorrência. Tá? Então a tendência do barateamento dos produtos, de queda da taxa de lucro, de aumento da massa de mais-valia, que é o nome, né, técnico que Marx coloca, que é exatamente por esse lucro, que pode ser percentualmente uma margem pequena, mas aplicada sobre uma massa de produtos muito grande, que gera uma massa de mais-valia gigante. Isso é examinado já no livro 1. Nós vimos aqui no custo do capital na parte da mais-valia relativa, e depois essa distribuição desses valores vai ser analisada de maneira meticulosa nos livros 2 e 3. Honestamente, se você se incomoda em dar 2% do preço do produto para o empregador que criou o produto que não existia, né, e aí ele não sabe a diferença entre lucro e mais-valia, né, esses 2% do lucro, que não é 2%, mas é porque ele não sabe a diferença entre o lucro líquido e bruto, e que o valor excedente produzido vai ser dividido com os outros extratos do capital. Então o que fica para a empresa que está produzindo é bem menos, mas ela divide com outras empresas que cumprem um papel no processo de produção, tá? Começa por aí. E segundo, a mais-valia não se dá em relação ao total dos custos de produção. Então a exploração dos trabalhadores, ela não se mede pela relação entre o lucro e o total dos custos, mas entre a relação que se tem entre o lucro bruto, tá, e o que os trabalhadores ganham. Porque nas outras esferas de produção isso aí também foi reproduzido. Então o cara que produziu o carro tem exploração de mais-valia onde se produziu a peça do carro. Tem exploração de mais-valia onde se produziu o aço que vai ser usado na indústria, tá, automobilística. Tem exploração de mais-valia no lugar onde se produziu o minério de ferro que vai ser usado no aço, que vai ser usado na peça, na autopeça, que vai ser usada no veículo. Então é evidente, né, para esse ignorante, é evidente que a exploração não pode se medir pegando lá na montadora de automóveis o lucro que ela recebeu em relação a todo o resto, tá? Mas é o lucro que ela recebeu em relação ao trabalho que ela empregou, porque os custos de produção foram produzidos em outras empresas, as peças e tudo mais, onde essa relação também se reproduziu da mesma forma. Deu para entender, gente? Eu tenho certeza que todo mundo, pensando um pouquinho, entende isso aqui. E o nosso suposto mestre em Harvard em contabilidade aqui não entende, né? Então, se eu não posso computar a exploração do trabalhador pegando só a taxa de lucro geral, a taxa de lucro da empresa em relação a todos os custos, porque esses custos são mercadorias onde lá dentro teve mais-valia também. Então eu tenho que colocar isso em parênteses e analisar o que aquela empresa adicionou de valor, e no que ela adicionou de valor, o que ficou com a empresa, o que ficou com o trabalhador. Aí as taxas vão ser, só para vocês terem uma ideia, como está calculado aqui no nosso anuário do Laese, tá? Que eu falei, vou dar só uns exemplos aqui para vocês, de taxa de exploração, não de taxa de lucro, tá? Taxa de exploração da CBMM foi de 1.346%, tá? Isso significa que se a gente pegar 8 horas de trabalho por dia, ficou nada mais que 34 minutos para o trabalhador e 7 horas e 26 para a CBMM, tá? Se a gente pegar uma empresa lá embaixo, você quer a primeira colocada, eu vou pegar aqui uma empresa Bombril, que está na posição 99, tá? Nesse caso da Bombril, que está na posição 99 no nosso ranking, a empresa ficou com 5 horas e 57 minutos numa jornada de 8 horas. Logo, o trabalhador ficou aí com 2 horas e 3 minutos, tá? Uma taxa de lucro de quase 300%. A empresa ficou com 3 vezes mais que o trabalhador. Se eu pegar a taxa de lucro, que não me dá a magnitude da exploração, isso está lá na nossa aula do Capital sobre mais-valia relativa, quem tem alguma dúvida ainda, aqui a gente calcula a taxa de lucro também, que aí vai ser bem menor, porque o peso do capital constante vai ser gigante, tá? Vou lá aqui na taxa de lucro, só pra gente... E esse anuário eu já fiz um vídeo aqui sobre ele, tá? Então, as taxas de lucro tá aqui, a gente calculou por setor, tá? Por setor a taxa de lucro, e ela vai ser aí em torno de 15% e 20%. Por exemplo, setor têxtil, 15%, tá? Indústria de construção, 22%, isso em 2012. Se a gente pegar 2018, indústria de construção, 17%, e por aí vai. Né? Meu amigo, você tem que estudar processos dinâmicos para entender isso aqui. Vou pôr um vídeo aqui no canal onde a gente vai escavar um pouquinho essas relações, tá? Vamos lá, vamos continuar.
Então, honestamente, né, você se incomoda em dar 2% do preço do produto, não é 2%. Para o empreendedor que criou o produto, que não existia. Foi o empreendedor que criou o produto. Claro, os trabalhadores não fizeram nada, tem razão. Que organizou toda a equipe de produção. Verdade, mas as empresas hoje são sociedades anônimas, capital por ação, o cara não sabe nem onde a empresa fica, ele não é sequer o administrador da sua empresa. Que gerou todo o sistema administrativo. Ele gerou o sistema administrativo. Será que foi parto normal ou foi cesariana? Que paga bem seus funcionários dando creches, educação e fundos de pensão, que deveria ser função do Estado? Então isso aqui é função do Estado. Então ele acha que essas coisas aqui são função do Estado. Legal. Mas então você não vai reclamar que tem uma taxa de imposto, né? XYZ. Que, aliás, se o Estado paga isso, as empresas podem pagar um salário mais barato, tá? Se o Estado oferece esse serviço, ainda que da maneira precária como é, né? Vamos lá. Que arrisca um dia quebrar e perder tudo porque você não gosta do produto, que produz antecipadamente para que você sempre possa comprar aquilo que você precisa? Pô, mas que maravilha, mas esses caras são muito bons, né? A gente aqui é uns coitadinhos. Eu não pegaria em armas para destruir esse sistema, para entregar tudo a gestores de estatais que nem sempre são tão eficientes e comprometidos com o consumidor. Mas por isso que os marxistas nunca defenderam entregar isso para gestores estatais, né? Mas que os próprios produtores possam gerir o sistema pelos seus organismos, né? Pelos seus conselhos, pelos os mecanismos que eles criaram, né? O que Marx insiste a vida inteira é que a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores, ainda que eles vão precisar sim fazer uso do Estado. Se aparecer um setor com 50% de lucro, a saída é permitir mais concorrência, que irá reduzir a margem, o que Marx analisou exaustivamente, diga-se de passagem. Em vez de dar poderes monopolísticos para a Petrobras, a Vale, os Correios, a Caixa, o Banco do Brasil e assim por diante, né? Ou seja, o cara cria um espantalho aqui para bater, né? Como se isso aqui fosse em algum momento propostas dos marxistas, né? Karl Marx nunca estudou administração. E sabe-se lá o que tem a ver com Karl Marx, cada linha do que ele falou aqui em cima. E não percebeu que o capitalismo se combate com mais capitalismo, com mais concorrência, algo que não existe nas escolas de marxismo, onde os professores têm monopólio, emprego vitalício, onde o melhor aluno jamais lhe substituiria como professor. Sabe-se lá que as escolas de marxismo são essas. Ele está falando o quê? Das escolas públicas, onde a maioria dos professores são antimarxistas. Marxistas, socialistas, trotskistas, maoístas, stalinistas, chavistas, castristas, enfim, não perceberam que já em 1800 administradores estavam substituindo os barões capitalistas do passado. Como assim não perceberam? E que os trabalhadores seriam proprietários das ações das empresas em que trabalhavam via fundos de pensão que nós administradores criamos. Eles são mesmo, né? Cada trabalhador individual, se ele tem um fundo de pensão que compra ação, vai ser 0,00001% da ação. Que beleza, que maravilha. E sim, as ações são exaustivamente analisadas por Marx na seção 5 do livro 3 do Capital. Comento isso aqui rapidamente no episódio Dinheiro nos 3 livros do Capital, em polêmica com a MMT. Né? Fomos nós administradores que implantamos a justiça. Puta, esses caras são foda, bicho. Que Marx tanto sonhou. Não, o Marx nunca esteve baseado em uma noção universal de justiça, a análise de Marx, tá? E não os acadêmicos socialistas, como um bando de figura aqui que escreveu um monte de bosta sobre o capital, como Paul Suisse e por aí vai. Karl Marx ensinou 3 gerações de acadêmicos a pregarem a estatização. Ainda que ele nunca tenha pregado isso, não nesses termos, os monopólios estatais. Petrobras, Vale, Eletrobras, Sabesp vende commodities até hoje. Não precisamos de administradores que acrescentem valor à matéria-prima. Precisamos de acadêmicos que saibam determinar o preço de mercado e nada mais. Meu Deus. Não. Marx quer acabar com esse sistema, inclusive o sistema baseado no preço. Se Marx tivesse estudado administração, Rússia, Cuba, China, Índia e Brasil não estariam tão atrasados como estão hoje. Então, rapaz, que legal isso. Então agora a responsabilidade é de Marx, de Rússia, Cuba, China, Índia e o Brasil estarem tão atrasados. Mas então, gente, olha só que legal, né?
Isso aqui é uma prova de uma ignorância profunda, feita de um carinha que publica livros, né, que se apresenta com ares de intelectual e que não leu coisíssima nenhuma. É um ignorante assim de escala maior, né? Não leu nem Salário, Preço e Lucro, um livrinho de discurso de Marx introdutório, não publicou nem pegou nenhuma bibliografia secundária para falar. O cara é um incompetente, é um ignorante de escala maior que publica livrinhos de alta ajuda, tá? Para pequenos e médios capitalistas, porque o grande não leva esses caras a sério, tá bom? Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.